vezes, nos sentimos presos por nossas próprias fraquezas, perguntando se ainda somos capazes de cumprir algo maior em nossas vidas. É nesse ponto que a história de Sansão entra como um espelho para muitos de nós. Este homem, conhecido por sua força sobre-humana, foi chamado para liderar o povo de Israel e enfrentar os filisteus, seus inimigos históricos. No entanto, a vida de Sansão foi marcada por conflitos internos, escolhas questionáveis e uma vulnerabilidade que o levou a tropeços graves. Nesse vídeo, vamos explorar o que torna Sansão o herói imperfeito. Alguém cuja vida serve como exemplo de como Deus pode utilizar até os aspectos mais frágeis de nossa humanidade para cumprir um propósito divino. Mais do que uma simples narrativa de superação ou de vitória contra os inimigos, a história de Sansão é um lembrete profundo de que, mesmo em nossas falhas, ainda existe um plano divino em ação. A jornada que vamos percorrer não é apenas sobre Sansão, é sobre todos nós, adultos que buscam um entendimento mais profundo da fé e de como ela se conecta com as fraquezas e desafios que enfrentamos. Ao longo deste vídeo, convidamos você a se aprofundar em uma análise teológica desse herói bíblico e a refletir sobre o que sua história nos ensina sobre redenção, propósito e a graça de Deus. Para entender a profundidade da história de Sansão, precisamos voltar ao contexto de sua origem e propósito. Israel, naquele período, vivia sob a opressão constante dos filisteus, uma nação poderosa que ameaçava tanto a segurança quanto a identidade do povo de Deus. Em meio a esse cenário de desespero e falta de liderança, Deus anunciou a chegada de um libertador. Sansão foi escolhido antes mesmo de nascer, e sua missão já estava predestinada. Um anjo do Senhor apareceu aos seus pais e deu instruções claras. Sansão deveria seguir o voto nazireu, uma dedicação especial a Deus que exigia uma vida de pureza e devoção. O voto incluía restrições rigorosas. Ele não deveria cortar o cabelo, consumir vinho ou tocar em nada impuro. Esses detalhes não eram apenas símbolos religiosos, representavam a consagração de Sansão como um instrumento separado para a obra de Deus. Esse chamado divino criou uma expectativa significativa em torno de Sansão. Ele era a esperança de libertação para o povo, um guerreiro cuja força viria diretamente de sua relação com Deus. Mas como veremos, a responsabilidade e o peso desse propósito logo se chocariam com a natureza humana de Sansão, revelando a complexidade de seu caráter e de sua jornada espiritual. O que torna Sansão uma figura tão intrigante não é apenas sua força, mas o contraste entre seu poder e suas vulnerabilidades. Ele foi dotado de uma força física incomparável, algo que o colocava acima dos homens comuns e fazia dele um terror para os inimigos de Israel. No entanto, essa força exterior escondia uma fragilidade interna que o levaria a decisões impulsivas e muitas vezes destrutivas. O paradoxo de Sansão se revela principalmente em suas relações e em sua incapacidade de controlar seus desejos. Atraído por mulheres que não compartilhavam sua fé, ele se envolvia frequentemente em relacionamentos que o afastavam de seu propósito. Esses relacionamentos não apenas enfraqueciam seu compromisso com o voto nazireu, mas também o tornavam vulnerável aos inimigos. Sua inclinação por escolhas imprudentes mostrou que, apesar de sua força física, Sansão era espiritualmente vulnerável e emocionalmente instável. É aqui que a vida de Sansão começa a nos ensinar algo profundo sobre a condição humana. Ao nos depararmos com suas falhas, vemos refletidas as próprias lutas que muitas vezes enfrentamos. O conflito entre nossos impulsos e o chamado de Deus. Em uma análise teológica, Sansão nos mostra que o ser humano pode ser extraordinário em um aspecto e, ao mesmo tempo, frágil em outro. Sua história nos ensina sobre os perigos da autossuficiência e da falta de vigilância espiritual, um lembrete de que o verdadeiro poder só é sustentado quando alinhado à vontade divina. A vida de Sansão foi marcada por episódios que definiram seu legado e revelaram o conflito entre seu chamado divino e suas escolhas pessoais. Um dos momentos mais impactantes de sua jornada foi o relacionamento com Dalila, a mulher que, atraída pela promessa de uma recompensa dos líderes filisteus, buscou descobrir o segredo de sua força. Em um ciclo de tentação e engano, Sansão cedeu à insistência de Dalila, revelando que a fonte de sua força estava em seu voto com Deus e na integridade de seu voto nazireu, simbolizada pelo cabelo que nunca fora cortado. Esse ato de fraqueza trouxe consequências severas. Sansão foi capturado, teve os olhos arrancados e foi levado como prisioneiro.
Nesse momento, vemos a profundidade de sua queda. O homem que deveria liderar Israel contra seus opressores agora era objeto de escárnio, tratado como uma curiosidade, um troféu de vitória pelos filisteus. No entanto, o que poderia parecer o fim definitivo de sua história, torna-se, na verdade, um ponto de transformação. Esses episódios da vida de Sansão trazem lições valiosas para a jornada espiritual. Eles nos ensinam sobre os perigos da autossuficiência, da confiança em si mesmo e da negligência espiritual. É um alerta para aqueles que, confiando em seus dons ou talentos, esquecem de se manter vigilantes diante das armadilhas e tentações. Sansão nos lembra que, ao nos afastarmos de nossa verdadeira fonte de força, Deus, corremos o risco de perder nossa essência e identidade. Sua história é uma advertência e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre o poder da escolha e sobre a fragilidade da condição humana. Na fase final de sua vida, encontramos Sansão em seu ponto mais baixo, preso, humilhado e privado de sua visão. Ele se tornara o oposto do libertador que Israel esperava. No entanto, mesmo nessa situação aparentemente desesperadora, a graça de Deus ainda estava presente. Com o tempo, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente, simbolizando a restauração gradual de sua força e o sinal de uma nova oportunidade de cumprir seu propósito. Em um último ato de entrega e arrependimento, Sansão clama a Deus. Sua oração não é um pedido de vingança egoísta, mas um pedido de força para realizar algo que, desta vez, estaria em total dependência de Deus. Ele se apoia nas colunas do templo filisteu, onde seus captores estão reunidos, e pede que Deus o use uma última vez para derrotar os inimigos de Israel. Nesse momento de sacrifício, ele derruba o templo, matando mais inimigos em sua morte do que durante toda a sua vida. A história da redenção de Sansão mostra que, mesmo em meio a nossas falhas e derrotas, Deus ainda pode operar seus planos. É uma lição poderosa sobre a misericórdia divina, que atua não apenas através de nossas vitórias, mas também em nossos momentos de maior fraqueza. Para os cristãos, essa cena final de Sansão traz à tona a verdade de que, embora possamos cair, Deus não abandona seu propósito. Ele é capaz de transformar nossas falhas em oportunidades para cumprir sua vontade. A vida de Sansão nos revela muito mais do que uma história de força física. Ela nos mostra um ser humano com fraquezas e desafios internos, que ainda assim foi usado por Deus para um propósito maior. Ao refletirmos sobre sua trajetória, somos lembrados de que nossas próprias fraquezas e falhas não são obstáculos para o plano divino. Pelo contrário, elas podem ser os elementos que Deus usa para mostrar seu poder e sua graça. O legado de Sansão nos ensina que a verdadeira força não está na ausência de falhas, mas na disposição de se entregar a Deus, mesmo em meio à fragilidade. Ele nos desafia a reconsiderar como lidamos com nossos próprios erros e a entender que, apesar de nossas imperfeições, Deus pode realizar sua obra através de nós. Para você que acompanha esta análise teológica, fica o convite. Examine sua própria vida. Identifique onde suas fraquezas podem ser entregues nas mãos de Deus, para que Ele cumpra algo maior. Que a história de Sansão inspire cada um de nós a confiar que, mesmo nas quedas, Deus permanece fiel e está sempre disposto a nos restaurar para seu propósito.